Hoje nós vamos de revisa com Cida, certo? E para isso a gente vai falar sobre função seno e cosseno, que foram os temas das nossas últimas aulas, para que hoje a gente possa exercitar um pouco o que foi desenvolvido. Inicialmente, para falar de função seno e cosseno, eu preciso dizer a vocês que é uma função trigonométrica, uma função cíclica, que se repete de período em período. Por isso que eu começo o conteúdo trazendo um ciclo trigonométrico. E aí a gente já lidou com esse ciclo diversas vezes, durante o ano passado, durante esse ano. E a gente precisa lembrar da composição desse ciclo. Esse ciclo, quando dá uma volta completa, ele refere-se a 360 graus. Então, quando a gente imagina uma partícula partindo desse ponto, esse ponto é meu 0 graus. E quando a pessoa dá a volta completa, que chega aqui de volta, a gente tem também 360 graus. A gente já viu que quando a gente trabalha com função seno e cosseno, a gente trabalha com esses ângulos em radianos. Então, esse 0 graus equivale a 0 radianos. E esse 360 graus equivale a 2π. Já vimos que meia volta equivale a 180 graus. E como é metade de 360, também é metade de 2π. Então, isso equivale a π. A metade de meia volta equivale a 90 graus, que em radianos é a metade de π. Então, a metade de π vai ser π dividido por 2. E, por fim, 270 graus equivale a 3π sobre 2. E aí eu já mostrei a vocês, assistam um vídeo, que isso é uma soma de fração entre π e π sobre 2, porque 270 é 180 mais 90, certo? E aí eu só vou precisar desses ângulos extremos para a gente construir a nossa função seno e cosseno padrão, que a gente sempre vai analisar, ok? Eu sei que aqui tem 45, que é a metade entre 0 e 90. Aqui tem 135. Aqui vai ter 225 e assim sucessivamente. Eu sei que a metadezinha aqui eu posso considerar 30, 45, 60 e assim sucessivamente, certo? Mas para a gente representar, como eu já disse, vou precisar apenas desses ângulos extremos. E para isso, eu preciso lembrar que o cosseno eu analiso na horizontal. A gente sempre pensa que cosseno está cossono, digamos assim. Então ele está deitado, está na horizontal. É somente uma formazinha de lembrar disso. Então nesse sentido aqui eu analiso o cosseno. E na vertical eu vou analisar o seno. E isso aqui é um ciclo centrado na origem e raio 1. Então aqui é 0, daqui para cá é uma unidade, daqui para cima é uma unidade, daqui para cá também é 1, sendo que como está à esquerda do meu centro, então é negativo, menos 1, pelo nosso plano cartesiano. E para baixo, abaixo do eixo Y, a gente tem os valores negativos. Então, aqui é menos 1. Mas observe que a medida, que a gente sempre dá medida em módulo, porque a medida é sempre positiva, é uma unidade, uma unidade, uma unidade e uma unidade. Ok? E aí, eu já disse a vocês que, para saber o valor do seno e do cosseno desses ângulos aí, a gente sempre olha assim, para o seno, o valor está aqui ou está aqui. Então, se eu quiser seno de 360, 360 está aqui, ó. Está no meu eixo horizontal. Então, o valor do seno de 360 vai ser 1. Se eu quiser o valor do cosseno de 90. Cosseno de 90 nem está aqui, nem está aqui. Então, cosseno de 90 vai ser 0, certo? Se eu quisesse o seno de 270, o seno agora eu analiso na vertical. Então, o seno de 270, ó, se tivesse aqui em cima, seria 1. Está aqui embaixo, então ele é menos 1, ok? Então, a gente vai precisar desses valores para construir o nosso gráfico. Porque todo gráfico a gente constrói a partir de pontos. E aí, todo ponto é um valor para x e um valor para y. Então, a gente vai construir a função f de x igual a seno de x. F de x pode ser substituído por y igual a seno de x. E a gente também vai construir a função f de x igual a cosseno de x, que também pode ser escrito como y igual a cosseno de x. Então, observe que eu vou dar um valor para x e vou descobrir o valor de y. E aí, quando eu tenho o valor de x e o valor de y, eu tenho pontos, ok? Então, começando
quero descobrir o y quando eu calculo o seno de 0. Depois eu quero descobrir o y quando eu calculo o seno de π sobre 2. Depois eu quero saber o valor de y quando eu calculo o seno de... Observe que os valores de x são exatamente os valores dos meus ângulos. Então, π, seguindo aqui o sentido anti-horário do meu ciclo, né? Sair de 0, 90, 180, 270, que é 3π sobre 2, e por fim seno de 360, que é 2π. E aí, esses valores aqui, ó, são os meus valores de x. E os resultados serão os meus valores para y. Então, seno de 0, ó, seno análise na vertical, nem tá aqui, nem tá aqui. Então, seno de 0 vai ser 0. Seno de π sobre 2, tá aqui em cima. Então, vai ser 1. Seno de π nem tá em cima, nem tá embaixo. Então, vai ser 0. Seno de 3π sobre 2 não tá em cima, mas tá aqui embaixo, ó, que é 270. Então, vai ser menos 1. E seno de 2π nem tá aqui, nem tá aqui. Então, vai ser 0. Ok? Então, já posso construir o gráfico da minha função seno. Então, ó, observe que os valores de x são 0. Tá aqui. π sobre 2. π. 3π sobre 2. E 2π. E aí eu vou marcar esses pontos, ó. Quando x for 0, y vai ser 0. Então, o primeiro ponto tá aqui na origem. Meu y saiu do canto. Quando x for π sobre 2, y vai ser 1. Então, eu vou subir até o número 1. Quando x for π, o resultado é 0. Então, vai ficar no eixo. Quando x for 3π sobre 2, o resultado é menos 1. Então, vai descer para o menos 1. Quando x for 2π, o resultado é 0. E aí, eu não preciso continuar, porque é uma função cíclica periódica. Então, eu só preciso agora marcar os meus pontos. Ligar os meus pontos, ó. Então, a minha curva, ela sobe, ela desce, ela sobe para aqui. Então, observe que eu tive um padrão, ó. Ela partiu da origem, subiu, voltou para o meu eixo, desceu, voltou para o eixo. Qual é o padrão? Ela sobe, volta para o eixo, desce, volta para o eixo, sobe, volta para o eixo, desce. Certo? Observe uma coisa, que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 espacinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o período dessa função, nesse caso aqui, foi 2π, que foi uma volta completa no meu ciclo trigonométrico, certo? Então, eu sempre que eu quiser fazer um período, eu vou dividir em 4 partes. Como nesse caso foi uma volta completa, 360, então eu dividi 360 em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Porque às vezes o período pode ser menor. Então, se o período for, por exemplo, 90, eu vou ter que dividir de 0 até 90 em 4 partes para fazer o meu desenho. Então, de 0 até 90. Esse contorno aqui, ele tem que acontecer, sendo que nesse espacinho aqui. Mas calma que a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente.